Contato extraterrestre e novas revelações da Confederação Galáctica. A verdade é que o processo de transição planetária está acelerado. Tudo está acontecendo muito rápido, tanto em nossas vidas individuais quanto no planeta como um todo. Todos estamos sofrendo profundas transformações em todos os setores de nossas vidas. E o momento de um contato aberto entre a humanidade e os integrantes da Confederação Galáctica se aproxima. Mas ainda há passos muito importantes a serem superados pela humanidade. E a programação para 2021 não é pequena. Olá, meu nome é Daniel Kaltenbach e seja muitíssimo bem-vindo ao nosso canal Despertando Pessoas. Toda semana com um novo tema sobre ciência, espiritualidade e despertar da consciência. Aproveite antes da gente iniciar e já dê o seu like e subscreva-se aqui no canal. E não esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos novos conteúdos. E lembrando que amanhã, quarta-feira, às 8h30, 20h30, teremos a nossa sessão especial de cura quântica. Será a nossa última sessão do ano, nosso último encontro, onde nós vamos mais uma vez nos reunir aqui online, todo mundo junto, para formarmos uma egrégora de muita energia, de muita luz, de cura, para que a gente possa levar essa cura a milhares de pessoas que estão precisando dela nesse momento. E se você está precisando de cura ou sabe alguém que está precisando, coloque o seu nome na lista. Basta entrar em www.despertandopessoas.com/lista. Você pode colocar o nome de quantas pessoas você quiser e, se precisar de mais, entre de novo e coloque mais pessoas. O ideal é que elas participem ao vivo para participar dessa egrégora, desta energia. Mas se elas não puderem participar ao vivo, coloque o nome da mesma maneira que elas vão receber a nossa energia de cura, cura física, cura emocional, cura mental. Então amanhã, quarta-feira, 20h30, aqui no nosso canal. Né? Então vamos começar a falar do nosso tema de hoje. Só mais uma coisa que eu estou esquecendo aqui. Se você quer também participar do nosso grupo de estudos de WhatsApp, que é com base nesse grupo que nós definimos os temas dos nossos encontros semanais e aprofundamos um pouco mais do estudo deles, também você será muito bem-vindo. Basta acessar www.despertandopessoas.com/seguidores e venha se juntar a nós. Então vamos falar desse tema de hoje, que é um tema muito pertinente, muito atual, está acontecendo a cada dia, a cada semana, que é o contato extraterrestre oficial se aproximando. E isso faz parte de um processo de transição planetária que está acontecendo. São coisas que estão intimamente interligadas. E então vamos começar falando um pouquinho de 2020. Apenas uma pincelada, porque foi um ano que aconteceu muita coisa nesse processo de proximidade do contato. E vamos depois também comentar um pouquinho para as perspectivas de 2021. Então vejam, 2020 já foi um ano inédito em vários aspectos para a ufologia. Foi um ano em que tanto o governo americano, órgãos do governo americano, quanto órgãos da ciência reconheceram publicamente a existência de vida extraterrestre. Ainda que de forma tímida, ainda que de uma forma delicada, mas reconheceram. Estamos passando por momentos inéditos e muitas pessoas não estão percebendo ainda o que está acontecendo. Então, vamos dar uma olhada nisso, vamos perceber, vamos ficar antenados, que nós vamos ver o que aconteceu e vamos ver tudo o que está para acontecer. Rapidamente, aconteceu muita coisa em 2020, mas só para pincelar, começou o ano, ali no começo do ano, em março, já foi divulgado pela Marinha Americana 3 vídeos de caças da Marinha Norte-Americana que estavam indo atrás de discos voadores.
de objetos voadores não identificados. E eles filmam esses objetos em 3 filmagens diferentes, momentos diferentes, eles filmam esses objetos e pela primeira vez eles publicaram isso dizendo expressamente para quem quiser ouvir: nós não sabemos o que foi que nós filmamos. Ou seja, nós de fato filmamos objetos voadores não identificados que voam numa velocidade espantosa, fazendo movimentos absolutamente incompreensíveis para a nossa tecnologia atual, e que estavam ali, né, foram seguidos por nossos caças, enquanto puderam ser seguidos, acompanhados, e estamos mostrando isso para vocês, dizendo: são objetos voadores não identificados, que voam de forma inteligente. O que é isso? Folhas ao vento? Não, não são folhas ao vento. Então, assim, essa divulgação, ela não foi a primeira divulgação que, vamos dizer, de vazamentos que aconteceram de governos do mundo inteiro, de vídeos. Não, claro que não. Já houveram várias vezes. Mas foi sim a primeira vez que um órgão oficial americano disse oficialmente: olha, nós filmamos discos voadores, objetos voadores não identificados. É exatamente isso que nós temos nos nossos registros e que queremos compartilhar com vocês. Percebam, nós falamos disso aqui no canal, né? No início de 2020 nós falamos disso no canal, e é importante a gente perceber que não é por acaso. Não é por acaso que de repente a Marinha Americana vem, aparece e mostra para todo mundo vídeos de discos voadores e dizendo: não, realmente isso são objetos voadores não identificados. Por que está se dizendo isso? Porque tudo está num processo. Nós temos uma tecnologia humana que avança, que a cada ano ela avança imensamente e cada vez com mais velocidade. Esta tecnologia está tornando impossível manter-se o segredo sobre a existência dos discos voadores. Porque cada vez mais nós temos câmeras, não só câmeras colocadas em todo lugar, como nós temos câmeras de infravermelho, nós temos câmeras com outras frequências ultravioleta. Então a gente está começando a ver muitos discos voadores, inclusive, sendo vistos dentro dessas frequências que não são, né, não podem ser captadas pelos nossos olhos, que estão nessa frequência entre o vermelho e o violeta, então não conseguem captar isso, mas as câmeras estão conseguindo captar. Nós estamos cada vez com mais lançamentos de foguetes, mais lançamentos de satélites, mais pesquisas astronômicas com telescópios cada vez mais requintados, cada vez mais potentes, com análises, não apenas, como eu falei, com a visualização normal da luz, mas com outros espectros de luz, análises de raios X, e assim por diante. Então o que acontece? Uma população armada de celulares, né, filmando o mundo inteiro. Então chega no momento em que a tecnologia ela toma uma proporção tal que não dá mais para esconder as coisas. Não dá mais para você simplesmente falar: não tem nada. Porque cada vez mais as pessoas vão falar: tem. Então é necessário um processo de abertura dos órgãos oficiais. A própria Igreja, o Vaticano, já tomou essa iniciativa na última década, onde já fizeram encontros. O Vaticano, vocês sabem, tem um dos maiores observatórios, né, e telescópios do mundo. Os maiores observatórios do mundo astronômicos estão no Vaticano, são do Vaticano. E eles, já percebendo também a proximidade disso, já de uma década para cá, têm aberto oficialmente, olha, a possibilidade, se existirem extraterrestres, então não significa que nós devemos perder a fé, significa que Deus é grande, que Deus, né, tem várias possibilidades, que há várias moradas na casa do Pai, etc, 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 mas preparando, de certa maneira, os seus fiéis para que eles não percam os fiéis. Porque imagina, a Igreja continua dizendo: não existe nada, só a humanidade. E amanhã tá aqui, ó, na cara de todo mundo que existe, vão falar: mas e aí, meu amigo, como é que eu posso confiar em você? Então essas mudanças todas estão acontecendo e rapidamente. Vejam, na ciência. A própria ciência esse ano teve vários pontos interessantes sobre a existência de vida extraterrestre.
Uma das questões que era muito discutida nas décadas anteriores era assim, né? E era uma questão, enfim, eu na minha opinião, bastante ingênua, porque falava assim, para haver vida fora, num planeta fora da Terra, esse planeta precisa ter água. Era um comentário, né? Eu sempre discordei, porque eu falei, a vida, ela existe em várias formas diferentes. Nem todas as vidas vão depender de água. Mas, enfim, respeitando, né, a cabeça fechada desses cientistas que acham que qualquer vida só pode ser igual à nossa, então eles achavam, não, tem que ter água. Se tiver água, tem grande chance de vida. Só que a gente só tinha telescópio aqui olhando, né, a Lua, Mercúrio, Vênus, e com o nosso telescópio não via água nenhuma. Falou, não, tá, todos os planetas, os trilhões de planetas na galáxia, então não tem água, não devem ter vida. E ficava essa discussão besta, né? Bom, isso acabou. Isso acabou, porque começaram a descobrir água em praticamente todos os planetas e luas do nosso sistema solar. Descobriram água em muitos lugares e agora, em 2020, foi foi comprovada a existência de água na nossa Lua. Na nossa Lua. Ou seja, teve estudos da Nature Astronomy que concluíram que pode ser encontrado água em toda a superfície lunar e que há provas concretas que eles levantaram da existência de moléculas de água que estão aderidas ao solo lunar nas faixas de superfície onde incide o Sol na forma de água e nas faixas da Lua onde há sombras em forma de gelo. Como é que chegou essa água na Lua? Antigamente falavam, mas tem que, né? Como é que chegou? A teoria mais aceita é de que essa água teria sido formada pelo hidrogênio que vem do Sol, vem pelos ventos solares, né, moléculas de átomos de hidrogênio pelos ventos solares que de alguma maneira reagiram com os átomos de oxigênio da superfície da Lua. Mas com isso, vejam só, não se abre, né, para se falar, bom, você tem água na Lua, você pode ter vida até, né, bacteriana, microbiana na Lua. Abre-se a possibilidade também de se encontrar água em todo e qualquer planeta iluminado por qualquer sol. Porque se esse processo de fazer água, vindo pelos ventos solares, por átomos de hidrogênio, encontrando átomos de oxigênio no planeta que for, então qualquer planeta tem a capacidade de ter reações que gerem água e, portanto, vida. Então nós estamos agora multiplicando isso para todo lugar, todo planeta que tenha um Sol. Que é, hoje, pela ciência atual, entende-se que os planetas, como regra, eles orbitam ao redor de um Sol. Então olha a mudança de paradigma, olha onde nós estamos chegando. A ciência começando a dizer, olha, e outra coisa que está acontecendo nos últimos anos, a ciência dizendo, todos os anos descobrindo novos e novos planetas, não só novos planetas, como planetas que eles entendem que têm condições de ter vida porque são iguais à Terra. De novo, eu também acho meio ingênua esse pensamento, porque, de novo, estão sempre pensando que a vida só existe em planetas parecidos com a Terra. Mas, ainda que a vida possa existir em planetas totalmente diferentes da Terra, vamos nessa linha, né, dos cientistas. Estão descobrindo milhares de planetas com água e com condições, né, que podem ter água e com condições de calor, de temperatura, de tamanho, de gravidade, etc., parecidos com a Terra. Então é a ciência que está aos poucos dizendo pra gente, olha gente, o negócio é o seguinte, estamos mudando, todo o paradigma está mudando. Já é mais provável encontrarmos alguma coisa do que não encontrarmos. Isso é novo. Isso faz parte da transição. Agora em novembro, a ciência anunciou pela primeira vez na história a existência de vida extraterrestre. Olha isso, mas como que ela falou isso? Ela falou, gente, existe vida extraterrestre pela primeira vez, só que falou de uma forma tímida, de uma forma ali, vamos entender isso. A existência de vida em Vênus. Né? Agora em novembro, falaram, existe vida em Vênus. Como é que eles falaram isso? Só que eles não falaram assim, ó, existe vida em Vênus. Falaram da seguinte maneira, é apenas a forma de falar, para não chocar, para ir aos poucos, mas isso foi dito.
Como é que veio essa notícia? Essa notícia veio da seguinte forma. Olha, a ciência, né, também descobriu, encontrou o gás chamado fosfina no ar atmosférico de Vênus. O gás fosfina na atmosfera de Vênus. Só que o que significa o gás fosfina? O problema do gás fosfina é que, e a ciência diz, nós estudamos todas as maneiras imagináveis de se produzir o gás fosfina. Como é que ele é criado na natureza? Como ele aparece? Porque ele nunca está na natureza crua, de forma original. Ele tem que ser formado, ele tem que ser criado na natureza. Porque ele é uma substância complexa. Então, como é que ele foi criado em Vênus? Tem lá, fosfina em Vênus, como é que surgiu? E esses cientistas falaram da mesma maneira que tem a fosfina lá, disseram: olha, nós levantamos todas as possibilidades que a gente pôde imaginar para que a fosfina pudesse ser criada. Possibilidades geológicas, de pressão, de rochas, de temperaturas, de variações climáticas, de tudo, e não encontramos nenhuma alternativa. A única alternativa que nós conseguimos enxergar, que é a mesma que acontece aqui no planeta Terra, salvo processos industriais, etc., que é a respiração de um organismo vivo. Ou seja, aqui na Terra, bactérias, né, micróbios. Então, quer dizer, esta respiração microbiana traria para a atmosfera como resultado da respiração o gás fosfina. Então, desta maneira, estamos entendendo, né, a ciência está dizendo, olha gente, essa é a prova indireta por quê? Porque eu não peguei o micróbio para olhar no microscópio aqui, mas é a prova indireta de que existe vida microbiana em Vênus. Vida microbiana em Vênus é igual a vida extraterrestre. Né? Ou seja, não é uma vida inteligente que eles estão falando, mas é uma vida extraterrestre. Se existem micróbios pelo mundo afora, pelo universo afora, existem micróbios em todo lugar, existe vida em todo lugar, mas enfim, se existe isso aí por fora, significa que a vida se desenvolveu também, né, de uma forma mais complexa, mais inteligente, ao longo dos trilhões de planetas pela galáxia, certamente, ou seja, a vida passa a ser uma certeza matemática para esses cientistas céticos também. Então, isso é uma revolução. Em 2020 tivemos reais revoluções na área da ufologia. Percebam que já no ano anterior, em 2019, tinham anunciado a existência do gás metano em Marte. O gás metano em Marte. E o que falaram do gás metano em Marte? A mesma coisa. Falaram, olha, só que falaram assim, é muito improvável que esse gás tenha sido produzido de qualquer maneira natural que não seja também através da participação da vida, ou seja, de uma respiração microbiana. É a mesma coisa, ou seja, um descobrimento de vida indireta. Só que em 2019 falaram assim, é muito provável, mas talvez haja maneiras de você fazer isso, se você considerar pressões, climas, temperaturas. Essa em 2020 sobre Vênus, não, já foi o contrário. Falaram, olha, antes da gente falar que tem várias maneiras ou outras possibilidades, já vamos dizer, não encontramos outra possibilidade. Não encontramos para o gás fosfina. Para o gás metano até podia acontecer. No gás fosfina, não sabemos. Não sabemos como poderia ser criado se não fosse por uma bactéria. Então veja, é a ciência dizendo, descobrimos vida extraterrestre em Vênus. Mas quem de nós está, de fato, prestando atenção no que está acontecendo? Ouvindo o que a própria ciência está dizendo? Então, não é mais nem na entrelinha. Por que apenas não saiu no jornal, olha, está aqui vida microbiana em Vênus? Porque falta agora ir lá para Vênus, para a ciência, ir lá para Vênus, pegar o potinho, trazer o potinho, abrir no microscópio aqui e ver a bactéria venusiana. Então, é só isso que falta, mas já está descoberto. E quando a gente fala de descobertas indiretas de astronomia, a descobrir água em tal local, eu descobri vida em Vênus porque tem o gás fosfina, todas as pessoas não param para pensar que as descobertas astronômicas são todas feitas assim, de formas indiretas, pela luz,
pela análise do espectro de luz, que se analisa o tipo de gás que tem a atmosfera, que se analisa a composição, que se analisa a temperatura, e daí vai. Então, quer dizer, tudo meio de forma indireta. Mas essa forma indireta é ciência e é conclusiva. Ela, ou seja, é assertiva nas suas conclusões, nos seus resultados. Então, ou seja, querendo dizer o seguinte, querendo dizer que a gente não precisa pegar lá o potinho em Vênus para trazer para cá e ver a bactéria no microscópio para já poder dizer que existe vida microbiana lá. Existe vida microbiana em Vênus. Essa é a conclusão final da própria ciência, mas enfim, eles como cientistas precisam esperar o potinho chegar de lá. A verdade é que a vida no sistema solar existe em todo lugar. Vamos falar só do nosso sistema solar. Aqui, nossa casa, nosso Sol. Nosso sistema solar está repleto de vida. Temos vida em Marte, temos vida em Vênus, temos vida em Júpiter, temos vidas nos outros planetas. Quando a gente fala de vida, a vida é microbiana, a vida é inteligente, a vida é de formas diferentes. No nosso sistema solar, nós temos também vidas inteligentes. Só que nós temos que separar a dimensão física de outras dimensões. Vamos entender isso. Na dimensão física, que nós chamamos de físico, porque é aquela que os nossos olhos estão adaptados para ver fisicamente, mas é tão física quanto a de outras dimensões paralelas aqui, mas já vamos falar disso, mas, enfim, que nós chamamos de física, existem bactérias, no nosso sistema solar, só aqui nos nossos planetas que giram em torno do nosso Sol. Só que já existem vidas microbianas em todo lugar, e existem também bases extraterrestres inteligentes. Então nós vamos encontrar sim bases em Marte, bases na Lua, bases extraterrestres. Assim como tem bases extraterrestres no próprio planeta Terra. Enfim, estão na nossa dimensão física, além dos micróbios que a gente comentou, que também estão na nossa dimensão física. Então temos vida extraterrestre fisicamente falando no sistema solar, ao longo de todo o nosso sistema solar, e na Terra nem se fala, na Terra, dentro da Terra, ao redor da Terra, ao longo da órbita da Terra, enfim. Agora, a gente não entende muitas vezes que existem dimensões imediatamente paralelas às nossas. Em cada planeta existem várias dimensões paralelas. Dimensões paralelas que pertencem àquele mesmo planeta. Por exemplo, aqui na Terra, nós temos aqui essa dimensão física. Mas nós temos dimensões paralelas que fazem parte da Terra, do planeta Terra, como por exemplo, os umbrais. Quando a gente fala dos umbrais, espiritualmente, eles fazem parte da Terra, do planeta Terra, só que estão numa dimensão paralela, que nossos olhos físicos, a não ser os olhos de um médium, de alguém que consiga ver essa frequência, a gente não vê. Mas é tão físico quanto o nosso físico. Estão aqui. Nós temos todo o plano espiritual, toda a quarta dimensão. Quando a gente fala do espiritismo, fala de colônias espirituais e tudo mais. Onde estão essas colônias? No planeta Terra. Onde estão os espíritos de luz aqui? No planeta Terra. Para onde existem toda essa dimensão espiritual no planeta Terra. Então são dimensões paralelas que existem no nosso mundo. Essas dimensões paralelas, que nós chamamos muitas vezes de espirituais, mas percebam, é que o nosso conceito ele é muito pobre ainda pela nossa falta de estudos. Mas essas dimensões espirituais, esse mundo espiritual que nós chamamos de espiritual, são mundos físicos também, são dimensões físicas do próprio planeta. Então, se a gente vai para Marte, por exemplo, vamos falar de Vênus. A gente vai para Vênus, além desses micróbios na dimensão física que nós conhecemos como física, existe também vida inteligente em dimensões paralelas que nós chamamos de espirituais. Vidas inteligentes. O próprio Chico Xavier, ele relatou em seus livros, não apenas um, em vários livros, a gente vai ver lá o seguinte, a vida inteligente em Vênus, por exemplo. Ele já foi um dos primeiros a falar que existe vida em Vênus. E relatou a vida em Vênus.
Aí você fala assim, mas olha, o meu telescópio aqui não vê vida em Vênus. Primeiro, o teu telescópio é muito ruim. Então, a gente não vê nem as bases aqui da Lua, aqui de perto, quanto mais de Vênus. Nossa tecnologia aqui da Terra é muito ruim. Isso não significa que NASA e etc. já não tenham informações maiores. Mas estas vidas acontecem em dimensões espirituais, dimensões paralelas, que, de novo, não são espirituais, são físicas, que nós chamamos de espirituais. São apenas frequências ligeiramente distintas. Então, nossos olhos físicos não veem essa dimensão espiritual, mas a vida está lá. É uma ampla vida espiritual. E o próprio Chico Xavier narrou vida em vários planetas do nosso sistema solar acontecendo. Nós falamos já algumas vezes, falamos de Plutão, inclusive, né, quer dizer, como planeta prisão. Tem vida em todo lugar. Algumas na nossa frequência dimensional e outras em frequências dimensionais imediatamente paralelas, que nós vamos sim, com a nossa tecnologia, daqui a pouco aprender a ver, enxergar. Como começamos. Lembra que eu falei para vocês agora há pouco de que nós estamos começando a ver naves com câmeras infravermelho, né, ultravioletas, estão começando a ver naves que estão em frequências imediatamente paralelas, que com nossos olhos aqui normais, no nosso chamado físico, a gente não vai ver. Mas estamos começando a desenvolver tecnologias onde nós vamos começar a perceber isso. Enfim, existe vida em toda parte do universo. Em nossa região do universo existe a presença forte da Confederação Galáctica. A Confederação Galáctica é o que é? A união, né, de várias raças que nós chamamos de extraterrestres, porque não tem a origem física no planeta Terra, mas são raças que o próprio Espiritismo, por Allan Kardec e Chico Xavier, por exemplo, que a gente estava falando, né, de Espiritismo aqui no caso, consideram como humanidade. Porque no conceito de Espiritismo, muitos não sabem, mas o conceito de humanidade não está restrito apenas aos humanos aqui da Terra, está restrito a toda essa vida que existe pelo universo afora. Mas enfim, a Confederação Galáctica é formada por extraterrestres, né, que nós chamamos de extraterrestres. É formada, ela tem como um principal, vamos dizer assim, chefe, né? Nós gostamos de hierarquias, né? Então a gente quer enxergar as coisas dessa maneira. Não é exatamente como eles veem as coisas, mas para a gente enxergar, né, o principal chefe, por assim dizer, Cristo Jesus. Cristo Jesus tem uma importância, o Cristo Jesus, que é um pouco diferente do Jesus Cristo. O Jesus Cristo é mais a parte vista pelo lado humano do Jesus encarnado. O Cristo Jesus é essa força do Cristo Jesus que gerou a encarnação de Cristo aqui, né? Ou seja, mas que é uma força cósmica muito mais ampla, muito maior do que apenas a pessoa humana de Jesus. E o Cristo Jesus é um desses grandes chefes de amor, de luz, que capitaneia, né, ou seja, que organiza a Confederação Galáctica. Ele está muito acima disso, ele organiza várias coisas, entre elas a Confederação Galáctica. Muitos mestres ascensos, a gente fala de Saint Germain, outros, eles fazem parte da Confederação Galáctica. Os líderes de muitas raças alienígenas fazem parte da Confederação Galáctica, só que são raças já moralmente desenvolvidas, dentre as quais as que mais participam da nossa evolução, do crescimento da Terra, que estão mais próximos a nós, nos apoiando, são os pleidianos e os arcturianos. Né? Tem muita importância nesse nosso processo de transição planetária. Um papel no trabalho de despertar da consciência humana muito grande, muito forte. Então, eles compõem essa Confederação Galáctica. E, de novo, a gente tem que começar a abrir nossa mente, porque a gente pensa na Confederação Galáctica como extraterrestres se unindo, é muito mais do que isso. Porque extraterrestres, eles atuam no físico e no espiritual. A gente costuma pensar em extraterrestre apenas no físico. Os extraterrestres também são espíritos, que também estão em desenvolvimento. Então eles também passam por momentos desencarnados. Só que num nível evolutivo X, você estando desencarnado ou encarnado, são apenas momentos diferentes, mas você se comunica. Então, na Confederação Galáctica existem tanto o que nós chamamos de espíritos desencarnados quanto encarnados.
Porque num nível superior isso não faz mais diferença. Para nós faz. Quando eu estou aqui encarnado, eu não tenho noção do que eu sou desencarnado e vice-versa. A gente tem muita separação ainda pelo nível evolutivo. A gente vai chegar no momento que nós não vamos ter mais isso. Então a Confederação Galáctica, por isso que ela faz parte, Cristo Jesus, mestres ascensionados, muitos que nós chamamos de espíritos de luz, né, extraterrestres, e assim vai. Por que nós ainda não participamos da Confederação Galáctica como humanidade? Porque nós não somos membros dessa confederação ainda. Porque só participam da Confederação Galáctica aquelas raças que têm liberdade de escolher participar. Olha isso, liberdade de escolher participar. Nós não temos essa liberdade ainda. Por que nós não temos essa liberdade ainda? Porque não nos deixaram? Não, porque nós não encontramos ela ainda dentro de nós mesmos. A liberdade a gente encontra em nós. Por isso que a gente tem que se entender, se autoconhecer, para se iluminar de dentro para fora, porque é lá dentro que a gente encontra a liberdade. O que é essa liberdade quando a gente fala nessa questão de Confederação Galáctica, de espiritualidade? É estarmos livres das vibrações baixas do ego. Estarmos livres das vibrações mundanas. Porque enquanto nós estamos presos ainda aos vícios, ao ego, nós somos escravos, literais escravos dos nossos próprios medos e dos nossos próprios desejos. E a gente não consegue se afastar, se separar do nosso próprio medo, não consegue se afastar dos nossos próprios desejos. E por isso a gente não tem liberdade espiritual. A gente continua vibrando numa frequência mundana, porque a gente pertence à frequência mundana e a gente está escolhendo viver essa frequência mundana. E esse processo de liberdade, ele pode acontecer em duas esferas. Na esfera individual e na esfera coletiva. Então vamos lá. Na esfera individual, depende de cada um de nós. Cada um que consegue individualmente passar com êxito pelo processo de iluminação, ou seja, de domínio do ego, de domínio dos medos, de domínio dos desejos. Então quando você domina, passa a controlar tudo isso, você não tem mais medo. E se você não tem mais medo, você tem amor. Né? O amor é o oposto do medo. Né? Ou você tem um ou você tem outro. Quando você domina o medo, você passa a ter amor. E sua vida passa a ser controlada pelo amor. Né? Você passa a controlar sua vida, aliás, através do seu amor. Então, o que acontece? Individualmente, eu domino o meu ego, eu passo a não ser mais escravo de desejos, medos, receios. E eu passo, então, do eu para o nós, eu passo do medo para o amor, eu passo do vitimismo, de achar que eu sou vítima, sempre para a responsabilidade e a construção maior, a cocriação maior dentro do amor. Esse é um processo individual, que cada um de nós pode atingir, e depende do nosso livre-arbítrio e vontade de falar, eu quero atingir e realmente trabalhar para controlar esse ego. Essas pessoas, ao morrerem, desencarnarem aqui, estão livres, ganharam a liberdade para participarem individualmente de novas experiências, como a experiência de reencarnar até em outras raças, de outros planetas, que já tenham tido contato direto com a Confederação Galáctica ou que pertençam à Confederação Galáctica. Porque a sua energia individual já está de acordo com a energia individual dessa outra civilização, da qual então você passa a ter o direito de participar. Então, individualmente, a gente pode participar disso através da nossa autoiluminação. Mas essa autoiluminação, ela não é simples. É uma coisa que a gente tem que estar trabalhando. Muitas pessoas nesse planeta já conseguiram, já se ascensionaram. Muitas outras estão presas, que somos todos nós que estamos aqui. Estamos trabalhando para essa iluminação. E nós temos uma outra maneira de chegar lá, nessa liberdade, que é o coletivo, como eu comentei. Né? Então é uma forma coletiva. Isso acontece quando o nosso inconsciente coletivo, quando a soma de todos nós, quando essa soma tiver uma força que prepondera na nossa raça humana que vive no planeta,
o desejo, o interesse, o livre-arbítrio, a decisão de querer participar da Confederação Galáctica e de ser merecedor dessa participação. Vejam que isso faz parte de um livre-arbítrio, de uma decisão coletiva. Nós temos a informação, governos têm informação, ciência tem informação, até uma pessoa que se diz descrente aí na rua que você encontra tem essa informação dentro dela. Ela sabe que tudo que está ao nosso redor não é tudo que existe e não pode ser. Mas nós coletivamente tomamos a decisão de esconder essa informação. E de esconder dentro de nós. Então a maioria ainda vive com medo, ainda concorda plenamente com a ideia de que se aparecer um disco voador, se aparecer um alienígena na sua frente, ele deve ser atacado e morto. Atira, mata. Mata porque você tem medo que ele te ataque. Mata porque você quer pesquisar como é que ele é, e a gente já abriu vários extraterrestres, os governos aí para ver órgãos, para ver tudo, né, que eles conseguiram ter acesso. Atira na nave para derrubar porque você tem medo que eles ataquem, porque você também quer ver como é que é a tecnologia, fazer engenharias reversas, como os governos têm feito nas últimas décadas, no último século principalmente. Então essa é a nossa humanidade. Chegou aqui perto, meu amigo, a gente ataca, a gente é que nem aquele animal selvagem, né? Então a gente entra para uma floresta, o animal selvagem vai lá e ataca, não quer nem saber. Somos nós. Isso é uma decisão. Isso é uma decisão. Vejam vocês que nós temos hoje estruturas nos satélites para atacar naves extraterrestres. São projetos que estão montados para tentar acertar naves, derrubar naves. O êxito não é grande, por quê? Porque nós estamos tratando com civilizações muito mais avançadas. Só que às vezes aparecem civilizações menos avançadas, civilizações que estão lá distraídas e acabam sendo atingidas. Esse trabalho está sendo feito de busca de naves, de derrubar naves que estão aqui na nossa órbita. Isso está sendo feito hoje, existe hoje no nosso espaço. Então, gente, esse é o ser humano. A gente não vê eles como amigos, como alguém que, né, pode nos ajudar a crescer, iluminar. Não, a gente vê como inimigos, vê como ameaça. A gente vê como alguém que a gente pode tirar lucro. Posso pegar, tirar lucro para estudar o corpo, para estudar o conhecimento dele, que possa me ajudar, para estudar como é que é a tecnologia deles, que possa me ajudar. Então é tudo ego, Nós vivemos a humanidade hoje no ego. Só que a gente concorda com isso. Né? Se amanhã votasse, está passando uma nave, vamos derrubar? Se votasse na humanidade, eu ia falar sim, derruba já. Né? Então a gente vive num planeta ainda que o inconsciente coletivo é de medo, é de receio, é de vitimismo, é de materialismo. É uma civilização fechada para si própria dentro do ego coletivo. Então percebam, nós temos o ego individual e coletivo. Se eu abro o individual, eu me ilumino. Se a gente abre do planeta o ego coletivo, a gente se ilumina como raça, como humanidade. As leis espirituais maiores são rígidas. Existem leis que são seguidas, são leis universais. A gente já viu muito isso aqui no nosso curso Co-Criando Prosperidade no Universo Quântico. Se você não fez o curso ainda e tiver interesse, manda um e-mail para contato@despertandopessoas.com, contato@despertandopessoas.com e peça informações de matrícula. Nós estudamos profundamente todas as leis universais herméticas, as leis conhecidas pelas escolas iniciáticas que ficaram séculos sob segredo, sendo passadas apenas de boca em boca. Mas por quê? Tudo tem o seu motivo. Hoje nós estamos conhecendo essas leis, estamos podendo estudar, divulgar. Mas essas leis são rígidas, são leis universais. E entre essas leis universais existe a lei do livre-arbítrio. E toda a espiritualidade maior vai respeitar sempre o livre-arbítrio. Você não vai ser salvo enquanto você não desejar de coração, consciente e inconsciente, ser salvo. Entende? Então não vai haver intervenções se nós não permitirmos, porque nós queremos viver ainda um momento de trevas, um momento de ego, é o nosso desejo.
Então a gente ainda não faz parte da Confederação Galáctica simplesmente porque eles respeitam o nosso livre-arbítrio coletivo, a nossa decisão coletiva. E a nossa decisão coletiva não é de união, ainda é de separação, ainda é de ego, ainda é de medo. Por sorte, Cristo Jesus acredita muito na humanidade. Ele tem feito um trabalho de amor, de misericórdia enorme para nós, eternos pecadores, eternos um matando o outro, desde que a gente surgiu aqui, estamos um matando o outro, um fazendo tudo o que pode contra o outro o tempo todo. Em casa, no trabalho, na rua, entre países, entre nós, o tempo todo. A gente só pensa o que pode fazer de mal para o outro para tirar vantagem. Desde que a gente surgiu nesse planeta. Então, pela misericórdia de Cristo Jesus, que acredita na humanidade, que ama a humanidade, ele tem buscado de todas as formas abreviar o nosso sofrimento, abreviar o nosso período de sombras que nós estamos passando e que vamos passar com mais intensidade logo mais. Ele tem buscado com seu amor fazer com que a nossa transição planetária pudesse ser a mais suave e tranquila possível. E ele quer nos dar uma chance, porque ele tem fé na humanidade. Mas cabe a nós decidir o que nós vamos fazer com essa oportunidade. Porque o fato é, o período dessa humanidade nesse planeta, como um ser tão fechado, uma civilização tão egoísta, tão atrasada, está terminando. Esse período está terminando. Gaia, nosso planeta, esse organismo vivo, ele precisa ascender. E quando Gaia ascende, os seres que estão nela, que nela vivem, precisam ascender juntos. Porque se eles não ascendem juntos, se eles não crescerem da mesma forma, começa a haver uma dissonância de energias vibratórias, e essa dissonância de energias vibratórias causam todo tipo de problemas na natureza, na vida, de doenças, etc., que vão eliminar essas vibrações que não estão na mesma frequência. Em outras palavras, se o ser humano não se eleva com Gaia, ele vai ser expelido de Gaia, através dos flagelos mais necessários que forem para exterminar esta humanidade nesta frequência deste planeta. E aqui a gente entra nas histórias dos apocalipses, né? Do apocalipse, do fim do mundo e tudo mais. É o que? Chega no momento em que, se você não está na mesma frequência, você não tem como continuar. Isso é expelido do planeta, de uma forma ou de outra. Então, nós vamos, pelo bem ou pelo mal, ter que nos elevar para continuar nesse planeta. Isso pode acontecer de forma coletiva ou individual. Individualmente, já tem muitas pessoas se elevando para continuarem vivendo nesse planeta, num planeta melhor, de regeneração, etc. Mas isso é individualmente. E coletivamente, nós queremos, ou seja, nós precisamos passar por um apocalipse maior que vai dizimar uma humanidade, na maior parte, ou não precisamos? Depende desse coletivo. Então, se for do nosso livre-arbítrio, no inconsciente coletivo, de não evoluir, de não nos eliminar, de continuar apegado ao medo, de continuar apegado aos receios, aos desejos do ego, e a gente não quiser soltar, livre-arbítrio. Nem Confederação Galáctica, nem ninguém vai poder mudar a nossa decisão. E aí nós vamos passar por um grande flagelo. Um grande flagelo neste planeta que vai ser provocado por quem? Não por um castigo divino. A gente costuma achar, um castigo divino. Não é castigo, não existe castigo na espiritualidade. A espiritualidade não trabalha com castigo. É provocado por nossa própria consciência rebelde. Então, nossa consciência rebelde, essa dissonância vibratória vai causar flagelos maiores que vão reduzir enormemente a população mundial. Ou seja, aquele chamado apocalipse bíblico. Isso é uma possibilidade do nosso livre-arbítrio, da nossa teimosia. Mas vejam, é uma possibilidade. Porque a outra possibilidade que nós temos hoje na mão e que Cristo Jesus confia em nós e acredita, a luz venceu, a luz vai vencer,
que é que nós vamos decidir coletivamente abrir mão dessas forças egóicas, desse egoísmo, dessa maldade interna, desse desejo de fazer mal ao próximo, e vamos nos iluminar. E vamos crescer, e vamos encontrar o amor em nós. Vamos encontrar o desejo de sermos humanos, todos juntos. E aí, nossa frequência vibratória coletiva aumenta, e a Gaia, aumentando isso, já não precisa mais expelir muitos traços de energia baixa. Vai expelir só alguns. Então, esse número que vai ser expelido é muito menor. E aí os flagelos podem ser muito menores. Ou pode até nem haver flagelos. Nós podemos fazer por nós mesmos a nossa frequência aumentar e não precisar isso. E aqueles que individualmente não conseguirem de jeito nenhum aumentar essa vibração, simplesmente são expelidos na hora de morrer naturalmente. Morrem naturalmente, mas não reencarnam mais nesse planeta. Então essa é uma possibilidade de luz, mas quando a gente está trabalhando no inconsciente coletivo melhor. Então vamos para lá, é isso que toda a Confederação Galáctica está trabalhando, e Cristo Jesus e tudo mais, para que a gente tenha uma luz suficiente para acompanhar a Gaia, sem precisar de flagelos, sem precisar de um apocalipse maior. Então, é isso que está acontecendo. Eles estão nos ajudando a aumentar a chance do despertar humano. E o processo de transição, esse processo que nós estamos agora, ele prevê vários elementos para nos ajudar a acordar. Um dos elementos é a tecnologia, como a gente comentou. A tecnologia chega num nível que ela vai mostrando as coisas ao teu redor. Fala, meu amigo, olha ao teu redor. Então a tecnologia é uma ferramenta para o despertar. Para que a consciência global comece a deixar entrar em suas mentes algo além da matéria. Para que a gente olhe para Vênus, olhe a fosfina em Vênus e fale, cara, existe sim vida aqui do meu lado. Se existe vida aqui do meu lado de venusianos, por que eu estou preocupado em fazer mal com o terráqueo aqui do meu lado? Nós temos que nos unir, nós temos que conhecer, nós temos que nos expandir. Existem coisas maiores além do meu pagar conta, além daquela minha vida fechada. Então, a ufologia é uma das ferramentas, uma outra das ferramentas para o nosso despertar, quando a gente começa a entender que nós não estamos sozinhos no universo, nunca estivemos. Isso tudo faz com que as pessoas comecem a ver outras possibilidades, que comecem a nos ver como irmãos. Somos terrestres, se temos venusianos e marcianos, nós somos terrestres, temos que nos unir e começamos a nos unir. Isso pode estimular o quê? A prática da energia do amor entre nós. Então, esses contatos que estão vindo não é para matar nossa curiosidade. Porque enquanto a gente quiser esse contato para matar nossa curiosidade, ele não virá. Porque a curiosidade vem do ego. Esses contatos vêm para nos ajudar a estimular a energia do amor em nós. Da compreensão mútua. E é para isso que eles estão vindo. E as mensagens deles são de amor, como vocês já estão vendo e acompanhando em várias canalizações. Por quê? É isso que eles têm que trazer para nós. Estimular o amor, que vai estimular o despertar coletivo. Eles não vêm aqui para matar a nossa curiosidade. Eles vêm aqui em missão de elevação do planeta. Então vejam, a ciência está sendo empurrada pela própria tecnologia que criou a revelar essas existências todas. Nós estamos nos abrindo, as canalizações de mensagens extraterrestres chegando cada vez mais. E a humanidade vai ter, mais uma vez, o direito de, através do seu livre-arbítrio, dizer como é que ela quer tratar essas informações todas que estão chegando. Como ela quer tratar as informações de que tem fosfina em Vênus, as informações de que temos vídeos, de que temos contatos, de que temos canalizações, de que temos tudo. Como é que nós queremos tratar? Com amor ou com medo? Com espiritualidade ou com materialidade? E daí vai. E é com essa elevação que está sendo tentada na nossa consciência humana, que está sendo trabalhada em nossa consciência humana por toda a Confederação Galáctica, que nós poderemos então um dia se elevar, abrir nosso inconsciente coletivo para o amor, para a união, e aí sim termos direito, merecimento e, acima de tudo, optarmos, decidirmos participar da Confederação Galáctica. Porque participar da Confederação Galáctica
é mais ou menos como Jesus. Vocês lembram quando Jesus esteve na Terra? Ele falava para muitas pessoas: venham, me sigam, me sigam. Você quer seguir essa luz? Me siga. E aí ele respeitava o livre-arbítrio. Tinha muitas pessoas que largavam tudo e seguiam Jesus. Na fé, seguiam. Muitos outros entendiam Jesus, eram curados, recebiam milagres. Jesus falava: me siga. E ele lembrava o quê? Que tinha bens, que tinha família, que tinha preocupações, que tinha um comércio dele e não seguia Jesus. Fala: Jesus, te agradeço a minha cura, mas você vai e eu fico. Livre-arbítrio. Ele continua decidindo ficar no ego, deixando a luz de Jesus continuar. Mas ele foi convidado pela luz e não aceitou. A Confederação Galáctica, a mesma coisa, ela está nos convidando a seguirmos a luz. Cabe a nós largarmos tudo para trás. O nosso ego, as nossas paixões, nossos desejos, nossos medos, nossos receios, nossas descrenças e seguir a luz da Confederação Galáctica, ou falar: não, eu não me desapego disso de jeito nenhum, eu quero isso para mim, e continuar nos apegando e falar: Confederação, fica aí. Mas eu vou depois, agora não dá, porque eu estou apegado na minha vida mundana. Então é exatamente a mesma coisa. E por que a Confederação Galáctica permite, muitas pessoas do nosso grupo perguntaram por que ela permite que aconteça tanta coisa ruim no nosso planeta, por que não intervém aqui, salvam todo mundo, resolvem, acabam com a fome, aparecem na televisão? Por quê? Porque as sombras que nós estamos vivendo são sempre permitidas pela luz maior. Porque, de novo, percebam, somos nós, nosso livre-arbítrio, que está escolhendo pela sombra. Somos nós que estamos escolhendo viver na sombra. E, lei universal, nosso livre-arbítrio será sempre respeitado. E além de nós estarmos escolhendo as sombras, a espiritualidade maior sabe que há um efeito colateral no fato da gente viver com as sombras, que é muito bom e muito importante e muito bem-vindo para a nossa evolução. Porque quando a gente vive nessas sombras que nós estamos vivendo, nesse mal, nessa desunião que nós estamos escolhendo, por outro lado, ela causa sofrimento. Por que a gente quer se livrar e que curem a gente? Porque a gente está sofrendo. Ela causa sofrimento na humanidade. Só que o sofrimento é uma ferramenta espiritual que nos ajuda a despertar, que nos ajuda na aproximação espiritual, na conexão com a divindade. A gente sofre e aí a gente lembra de Deus, aí a gente lembra de se conectar, aí a gente lembra de pensar o que estamos fazendo, para que existe a vida, o que nós estamos fazendo aqui. Daí que a gente percebe, e às vezes a ajuda de uma outra pessoa que vem ajudar a gente quando a gente está no fundo do poço e percebe o amor, e daí vai. Então o sofrimento ajuda no desenvolvimento espiritual, é uma ferramenta que nos bate para lapidar a nossa pedra bruta. É esse sofrimento que desenvolve a nossa fé, que desenvolve o nosso desejo real de viver num mundo melhor. Quanto mais eu sofro, mais eu quero viver num mundo melhor, num mundo de luz, de amor. E aí eu tenho que me levar para isso. Mas então as sombras às vezes vão resgatar a gente lá embaixo com o sofrimento para nos elevar. E é engraçado, ou seja, ou triste dizer isso, mas a humanidade ainda precisa das sombras na sua evolução espiritual. E a Confederação Galáctica sabe disso. Sabe que nós, primeiro, vamos respeitar o nosso livre-arbítrio, que a gente quer as sombras, e eles sabem que a gente ainda precisa das sombras para crescer um pouquinho mais e encontrar o amor dentro de nós. Então, a Confederação Galáctica nunca nos tiraria o direito de passarmos pelas sombras e sofrimentos. Porque se ela fizesse isso, ela estaria nos retirando o direito de crescer, de evoluir, de despertar. Porque se eles colocam agora uma vida maravilhosa para nós, a gente estanca espiritualmente. Nós não vamos ser melhor porque estamos vivendo agora uma vida maravilhosa. Não. Você vai ser a mesma pessoa vivendo numa vida exterior melhor. Mas aquela mesma pessoa cheia de falhas, cheia de vícios, cheia de medos, de receios. E não adianta. Primeiro você tem que curar isso para depois você se elevar. E eles sabem disso. Que a iluminação só acontece de dentro para fora. Não dá para ela ser imposta de fora para dentro.
Não é algo que possa ser imposto para a humanidade. Humanidade, eu sou da confederação, agora acabou. Acabou essa bagunça toda, agora vocês vão viver em paz e amor. Como que nós vamos viver em paz e amor se a gente não tem paz e amor dentro de nós? Não dá para ser imposto. Nós temos que primeiro nos transformar em paz e amor para depois poder ir para uma outra etapa. E eles sabem disso. Então, o que eles fazem? Aguardam a nossa iluminação. E ao mesmo tempo que aguardam, eles sabem que muitas coisas podem nos ajudar a tomar decisões mais sábias. E eles trazem essas coisas e nos ajudam. Então, a própria consciência de vida extraterrestre, os próprios contatos e as mensagens que nós recebemos são formas de nos ajudar a elevar a vibração consciencial e, portanto, a encontrar o amor em nós e começarmos a sair do casulo, começarmos a nos iluminar. Então não é por acaso que está aumentando cada vez mais o número de visualizações, de insights, de canalizações, de mensagens de espíritos de luz, de mensagens de extraterrestres, que chegam para nós o tempo todo, de várias formas e de diferentes formas. E 2021 vai ser o quê? Vai ser um ano em que esse processo vai continuar cada vez mais forte. Então nós temos agora um ano para o outro cada vez mais forte. Há uma enorme probabilidade, agora em 2021, a gente falou de fosfina em Vênus, de que a ciência já disse, olha, não tem nenhuma outra explicação que não seja vida lá. Mas ela não disse existe vida, porque ela está esperando pegar o pacotinho e trazer para cá. Uma enorme chance de 2021 agora da ciência, afinal, no novo caso, de falar para todo mundo, o potinho chegou. O potinho chegou, existe vida extraterrestre, ainda que microbiana. Porque o primeiro anúncio será esse, será de vida extraterrestre microbiana, porque a população mundial precisa se preparando. Esse é o primeiro aviso. Depois disso, vão começar a encontrar vidas extraterrestres que não sabem se são inteligentes. Que seria aqui no nosso planeta, plantas, animais, etc, etc. E em seguida nós vamos ter a vida inteligente sendo amplamente reconhecida e esse contato aberto. Lembrando de novo, o fato da gente ter contato aberto com extraterrestres oficialmente não significa que nós fomos aceitos na Confederação Galáctica. São coisas diferentes. A Confederação Galáctica está permitindo contatos breves para que a gente consiga ascender, evoluir, despertar. Mas é só depois da nossa ascensão e despertar que nós podemos vir a fazer parte da Confederação Galáctica. Então, outras várias notícias vão acontecer em 2021. Notícias de descoberta de novos planetas com possibilidade de vida, de novas formas de vida, de novas formas de vida no próprio planeta Terra que vivem em condições que não se imaginava que pudessem viver, e o cerco está se fechando cada vez mais com mais velocidade. O homem está cada vez mais prestes a ser obrigado a olhar para o céu e repensar em suas vidas várias vezes. Repensar suas religiões, suas vidas individuais, na vida coletiva, na sua missão de vida, nos seus propósitos, nas suas atitudes e assim por diante. Então, para a gente finalizar, eu gostaria de pedir permissão a todos vocês de passar uma breve mensagem que eu recebi, que é uma mensagem da Confederação Galáctica para todos nós, para 2021, para todos nós. E essa mensagem foi, de fato, até a base do nosso encontro de hoje. E que foi destinada, e que ela é destinada a todas aquelas pessoas, como nós, certamente que estamos aqui ouvindo isso, conversando sobre isso, estudando isso, que estão na busca desse caminho de luz. Então essa mensagem vem para nós, que muitas vezes a gente cai no desespero também, na descrença, pela demora, porque a gente tem ansiedade. Mas não nos esqueçamos, gente, que essa demora e ansiedade não deve acontecer porque nós não estamos totalmente preparados ainda. Temos que aproveitar esse tempo para nos aproximar mais e mais dessa luz, achar mais e mais amor dentro de nós. Nunca estamos prontos. Não vamos achar que nós estamos prontos também só porque estamos buscando a luz e com desejo de que tudo isso aconteça. Não vamos ser ingênuos a esse ponto, mas vamos sim entender que sim estamos buscando a luz e que estamos no caminho certo. E que teremos muita ajuda nesse caminho.
Então, para a gente finalizar, a mensagem é a seguinte. É curta, é bem curta, mas é para a gente tomar uma consciência geral e até nos acalmar, né, nesse momento. Então ela diz o seguinte: tenha um pouco mais de paciência. Não se desesperem e não se deixem ser afetados pelos caprichos das sombras. As sombras ainda aumentarão bastante, trazendo para a população mais discórdia, medos, doenças, mortes e desafios de todas as sortes, tanto na área econômica mundial, na esfera ambiental, nas questões religiosas e mesmo nas questões familiares. Mas antes disso ser sinal ou motivo de desespero, isso deve ser sinal de esperança. Entendam que há muitas pessoas que ainda estão fechadas em seus próprios mundos e sentimentos, distantes da espiritualidade. E as sombras estão sendo permitidas no planeta para dar oportunidade a todas e cada uma delas de despertar a tempo. É como se diz, a noite parece mais escura logo antes do amanhecer. Mas isso não é um sinal de que a população terrena foi abandonada por Deus ou por nós da Confederação Galáctica. Mas ao contrário, que os humanos estão sendo amados mais do que nunca, que todos os melhores esforços estão sendo feitos em seu favor, que vocês são amados e a sua iluminação é esperada. Aqueles, como vocês, que já estão no caminho da luz, serão ainda testados e terão a luz fortificada dentro de vocês, justamente com a escolha que vocês estão fazendo de seguir a luz, para que possam ser os primeiros a serem salvos. Então, durante a noite de sombras, pratiquem sua confiança, sua fé e, acima de tudo, auxiliem os seus irmãos que aos milhares estão e estarão nos tempos por vir precisando de uma palavra, de um consolo, de um ombro, de uma explicação, de um direcionamento, de um pão, de uma oportunidade. Vocês, conscientes dos próximos passos dessa transição, são as pessoas com as quais contamos para serem nossos braços na terra, praticando e espalhando o amor e a caridade, que serão justamente a semente do novo amanhecer. Mantenham a fé, a calma e a serenidade. Pratiquem o amor e o desprendimento. Uma nova realidade de paz, harmonia, igualdade, fraternidade e amor incondicional está chegando rápido para todos aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. Fiquem em paz, nós te amamos. E com essa mensagem, então, para nós refletirmos e para termos paz, tranquilidade, entendermos o processo do qual fazemos parte nessa transição, ficamos aqui nosso encontro de hoje, lembrando que amanhã, 8h30 da noite, estaremos juntos em mais uma sessão de cura quântica e é fundamental a sua participação para curar e ser curado. Nós vamos juntos formar essa egrégora maravilhosa de energia, de luz, de cura, para curarmos milhares de pessoas que colocaram já o nome em nossa lista. Se você não colocou, se você precisa de cura, ou sabe de alguém que precisa de cura, coloque o nome em nossa lista. Basta entrar em despertandopessoas.com/lista.
www.despertandopessoas.com/lista. Coloque o seu nome das pessoas que você sabe que precisam de cura física, cura emocional, cura mental, sim, do seu animal de estimação. E participe amanhã para juntos formarmos essa egrégora de energia e distribuirmos essa energia. Nessas sessões que nós fizemos ao longo desse ano, tivemos já resultados maravilhosos de cura graças a vocês, graças à energia de cada um de vocês fornecida nesse nosso encontro conjunto. Então amanhã estejamos ao vivo, 20h30, levando essa cura para muita gente. Conto com todos vocês. E já aproveito aqui, né, como nosso último encontro do ano salvo de sessão de cura amanhã, para desejar a vocês, né, um Natal maravilhoso e que 2021 seja mais um ano, acima de tudo, de encontrarmos o amor dentro de nós, a expandir a nossa consciência. Um forte abraço, muita luz e até já!